Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre pobreza menstrual e suas consequências, medicina esportiva, direito de família e sucessões e o trabalho artístico de Apres Gomes. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Você já ouviu falar do termo pobreza menstrual? A discussão é atual e ganhou os noticiários nos últimos dias por se tratar de saúde pública e de direitos humanos. Pobreza menstrual é um assunto preocupante e tem um grande impacto na educação e na qualidade de vida da população. Junto a isso, a falta de informação, dinheiro para a compra do absorvente e, principalmente, a falta de apoio. Na realidade, assim, isso faz parte da vida da mulher, né? Sim. Então, a menstruação, né, que a gente, é assim que a gente, processo nosso inicia, né, em termos de ovulação, né, começa a menstruação. E aí, ela tem uma fase, né? A gente às vezes fala assim como uma rosa, né? Ela tem uma fase, ela passa pelo botão, ela debrocha, finalmente ela vai perdendo as suas pétalas, mas ela continua bela, né? E assim são as mulheres, né? Então a gente tem a menstruação que não é a gente às vezes a gente tem que entender que ela faz parte da nossa vida. Então ela não é uma coisa ruim. Ela não é, mas assim, tem mulheres que têm cólicas, que têm outros sintomas da menstruação e que é interessante, quando ela sentir, também procurar um apoio do médico, para saber se realmente aquela menstruação traz a necessidade de um melhor acompanhamento. Se ela já iniciou sua vida sexual, se ela usa algum método anticoncepcional, saber se aquele método anticoncepcional está adequado para a fase da vida dela. Então, assim, a gente insiste que as unidades de saúde estão ali para acolher essa população em todas as suas dúvidas. E no caso que você traz, eu gostaria que a Caroline comentasse, porque é um projeto que vem para dar esse apoio, mas o que a gente gostaria de lembrar, que eu não posso renegar a menstruação, que eu não posso achar que isso é uma coisa ruim, ela faz parte da minha vida, assim como a mama faz parte da minha vida, assim como o envelhecer faz parte da minha vida. Então, assim, eu tenho que entender as fases da minha vida que eu passo e o que eu vou tirar de bom dessa minha vida. Inclusive, estava conversando com a Caroline nos bastidores, falando sobre a situação que muitas mulheres têm que enfrentar por não ter dinheiro para comprar um absorvente, para comprar um coletor. Comenta com a gente, até para o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, o que essas mulheres hoje em dia passam e que compreende aí o significado dessa pobreza menstrual. Na verdade, o termo pobreza menstrual ou dignidade menstrual é a falta de acesso aos absorventes, ao material para se utilizar durante a menstruação. Ocorre que isso é uma violação de direitos humanos, né? E a gente observa, porque parece ser longe da nossa realidade, mas não é, né? Nós temos condições de todos os meses, temos o nosso absorvente ali, enfim, mas muitas mulheres não têm. E a gente observa que as crianças, as adolescentes de idade escolar chegam a faltar até 45 dias por ano por falta de absorventes. A gente observa que as mulheres que estão em situação de prisão também não têm. E outras situações, as mulheres em situação de rua. Isso é uma questão de pobreza mesmo, né? Por isso e o que elas utilizam para substituir o absorvente? Então, isso é bem chocante, porque, enfim, jornal, miolo de pão, as toalhinhas, né? Enfim, o que se acha para poder conter, digamos, a menstruação, elas utilizam porque não tem acesso, né? E é muito triste isso.
Eu acho que, enquanto sociedade civil, até, já nem falando enquanto governo, acho que todos nós temos uma certa responsabilidade com relação a isso, né? Bom, é realmente muito interessante e é chocante. E a pandemia, agora com esses índices, com esse cenário diferente que tem se apresentado, está trazendo novos assuntos para que a sociedade possa discutir e possa participar. Existe uma especialidade médica onde o foco para o cuidado do paciente tem como grande aliado o exercício físico e o esporte. É isso mesmo. A medicina esportiva tem como ferramenta para melhorar a qualidade de vida a prática de atividades físicas. E esse profissional não atende apenas atletas profissionais, mas também quem busca iniciar ou aperfeiçoar alguma atividade, evitando assim lesões e problemas de saúde. A medicina do esporte hoje age em um tripé, né? Ela age no ganho de performance, ela age tanto no tratamento e prevenções de lesões durante o esporte ou até mesmo alguma lesão antiga que esse paciente tenha, e também a nutrição esportiva, que anda do lado da ganho do performance e da qualidade de vida propriamente dita. E para quem é indicado essa medicina? Ela desde criança? Existe uma faixa etária? Na verdade, o esporte hoje, a nível profissional, quanto mais precocemente ela inicia atividade física, melhores ela pode, mais resultados ela vai ter futuramente, caso pretenda ter uma vida profissional disso. Mas hoje sabemos que esporte é saúde, é qualidade de vida, então não tem idade para começar. É claro que nós respeitamos todo o crescimento da criança, toda a faixa etária. Tem algumas faixas etárias que alguns tipos de esportes são mais indicados. Por exemplo, criança tem que brincar. Criança tem que pular corda, criança tem que subir árvore, criança tem que brincar de pega-pega, tem que fazer bagunça. Indiretamente, isso é um meio dela introduzir ao esporte, um meio dela começar a gostar de uma atividade física. E qual a diferença do médico esportivo para o nutrólogo? O nutrólogo em si, ele vai fazer dieta, ele vai calcular micro e macronutrientes de acordo com a composição corporal, dobras cutâneas, ele vai fazer a prescrição de dieta, tá bom? Pode ser dieta para algum tipo de patologia, como a diabetes, como pressão alta, tá bom? Então, o nutrólogo age tanto na parte de patologias como na parte esportiva. Já o médico do esporte, ele tem, através do esporte, da individualidade de cada tipo de esporte, ele vai poder orientar a dieta de acordo com esse esporte. Exemplo, um atleta que faz levantamento de peso olímpico, ele tem uma dieta hipercalórica completamente diferente de uma dieta de um maratonista, que tem que correr 20 km, 40 km. Então, cada esporte tem a sua particularidade de dieta e a sua particularidade de comer antes, depois, o que comer durante essa preparação esportiva. Essa é basicamente a diferença. E quando que é indicado para uma pessoa ir até um médico esportivo? Na verdade, é indicado desde a pessoa que está começando uma atividade física. Como assim começando? Uma pessoa que está sedentária, que nunca fez uma atividade física, tem que procurar um médico do esporte para poder fazer aquele check-up, aqueles exames gerais, eletrocardiograma, um hemograma, glicemia em jejum, O que antes a gente fazia com o clínico geral, né, doutor? Isso, com o clínico geral. Mas com o médico do esporte, ele vai ser guiado de acordo com aquele esporte que ele quer fazer. Exemplo, se uma pessoa entrou em um grupo hoje, que aqui na cidade tem muitos grupos de bike, muitos grupos de corrida. Se a pessoa entrou nesse grupo e ela tem uma lesão no tornozelo, por exemplo, uma lesão antiga, então ela tem que ir no médico do esporte para avaliar como que está essa lesão, para saber o nível de intensidade que ele pode começar essa atividade física. Então, além de avaliar metabolicamente, cardiovascularmente, tem que olhar também lesões antigas para saber se está apto ou não a praticar esse tipo de atividade física, e não simplesmente pôr o tênis ou pegar a bike e sair por aí pelo mundo. O que acontece, né? O que acontece. Que o maior índice de lesão hoje não é porque a pessoa sofre acidente ou porque machuca, e sim pelo mau uso de algum equipamento ou pela má aplicação dessa atividade física em si. Ela está fazendo de forma errada, que é o que acontece nos boxes de CrossFit hoje. Por que o CrossFit machuca? Não é a alta carga, não é a alta intensidade que faz com que o paciente machuque
em um box de CrossFit? É o quê? É a falta de técnica, é ele chegar e já querer dar o seu máximo, 100%, em 1, 2 aulas, entendeu? O CrossFit, então, ele não é contraindicado, né? Não é contraindicado, desde que tenha profissionais de educação física responsáveis, que são quase todos aqui na cidade, que fiquem em cima do paciente e oriente o tempo todo esse atleta para que não faça aquilo que o seu corpo não permita. Exemplo, se eu for fazer um treino de natação hoje, que é o meu esporte que eu pratico profissionalmente, e colocar você para poder treinar comigo, o nosso treino não tem como ser o mesmo treino. Nem o mesmo rendimento. Nem o mesmo rendimento e nem a mesma intensidade. Então, a gente tem que dar uma segurada nesse treino para você que está começando. Então, cada pessoa com a sua individualidade. Então, cada um tem o seu plano de treino, cada um tem o seu limite. Então, basta cada um conhecer o seu limite para essa atividade física. E nisso que está o médico do esporte. Para ajudar a pessoa a entender esses seus limites e suas limitações como um todo, para ela poder começar essa atividade física de forma saudável, de forma com saúde, tá bom? Então faz o check-up e você analisa, tipo, olha, do que você gosta, você dá uma direção, olha, esse esporte aqui seria indicado para você que quer ganhar massa muscular, quer ganhar tônus, quer se desestressar. Você faz essa indicação também? Sim, na verdade, durante a consulta, eu viro o paciente de ponta cabeça. Pergunto tudo, a consulta clínica completa. Depois, no final da consulta, eu ainda pergunto também a parte do seu dia a dia, como que hora que acorda, que hora que dorme, se tem um sono reparador ou não. Da dieta durante o dia, pergunto que hora que você come, que hora que você trabalha, que hora que você almoça, que hora que você descansa. Medicamentos em uso, ou seja, eu pego a parte do corpo como um todo e não vou agir só diretamente, vamos supor. Se ele tem uma lesão no ombro, eu não vou agir diretamente nessa lesão no ombro. Eu vou tentar achar a causa, exemplo, às vezes uma má postura, alguma patologia nessa coluna pode causar uma simples dor no ombro. E às vezes chega em um médico e passa batido. Por quê? Porque o médico não olhou a postura do paciente e não achou essa dor no ombro simples que a causa é a postura. Então a gente vira de ponta cabeça mesmo, até a gente achar pequenos ajustes metabólicos, pequenos ajustes na dieta, pequenos ajustes no seu treino para poder ter um rendimento maior. Doutor, e a questão hormonal, o que ela interfere na medicina do esporte? Na verdade, a gente trabalha com o paciente nos seus níveis hormonais, o seu eixo hormonal tem que estar regulado, entendeu? Tem que estar apto, tem que estar pronto para a gente poder tirar esse máximo rendimento desse atleta. Então, a parte hormonal, nós solicitamos exames hormonais para saber como que está esse perfil hormonal do paciente. Para ver como é que está a tireoide, como é que está hormônios dos ovários, hormônios testiculares, hormônios como um todo desse atleta. Porque às vezes ele tem algum hormônio desregulado que faz com que ele não ganhe massa, que faz com que ele acumule gordura. Às vezes tem um hipotireoidismo e nem sabe, às vezes tem um hipertireoidismo e nem sabe. Então, não são todos os atletas que usam esse recurso ergogênico hormonal. A maioria deles, a gente solicita todos os exames para ver todo o eixo hormonal e pequenos ajustes pré-hormonais, a gente já consegue ajustar metabolicamente esse paciente. No direito de família, alguns temas são recorrentes, como inventários, testamentos, separação judicial, divórcio, investigação de paternidade e ação de alimentos. O assunto foi tratado pela advogada Valnete da Costa no programa Considerações. O casal, quando eles separam, vamos dizer que ele separou de corpos, né? Está separado, cada um na tua casa, mas eles ainda não... Tem um vínculo. Exatamente, porque existe aquele vínculo ainda jurídico. Porque eles são casados. E se vem um deles vem a falecer no período de 2 anos, mesmo separado de corpos, o outro, ele é herdeiro ainda. Mas agora tudo vai depender do regime de bens. Vamos falar do regime que hoje, o regime de comunhão parcial de bens, ele é o regime legal. Então, hoje, se a pessoa vai casar e ela não fala qual é o regime que ela está escolhendo, o cartório vai colocar o regime que é a comunhão parcial de bens.
E nesse regime parcial de bens, o cônjuge, o que está vivo, ele pode ser herdeiro e pode ser meeiro, que há uma diferença em ser herdeiro e ser meeiro. Herdeiro, ele se o falecido, ele veio para essa união, ou união estável, ou um casamento, e trouxe bens particulares. E ele é meeiro se na constância dessa união foi adquirido bens, que aí é bens comuns. E então, mesmo separado de corpos, se um vem a falecer, o outro é herdeiro ou meeiro. E, nesse momento que nós estamos vivendo, aumentou muito as mortes, né? E, nisso, os inventários. Mas eu gosto de trabalhar bastante com o inventário extrajudicial. Como que funciona o extrajudicial? Então, o inventário extrajudicial, agora mesmo eu tive um inventário que foi finalizado com 45 dias. Enquanto eu tenho inventários que iniciaram em 2017, pela via judicial, que ainda está enrolando até hoje. Está enrolando até hoje. E o extrajudicial, ele é muito rápido, muito ágil. Só que ele tem uns requisitos que têm que ser cumpridos. Por exemplo, o ITCD, o pagamento do imposto causa mortes. Ele tem que ser pago no início, antes da lavratura da escritura de inventário. Então, muitas vezes acontece o herdeiro ou os herdeiros, eles não têm condições financeiras de pagar aquele imposto. Porque o imposto aqui em Campo Grande, aqui no nosso estado, está 6%, né, do valor, né, do bem a ser transmitido. E aí, na maioria das vezes, acontece de ter que vender um imóvel ali, durante o inventário que está sendo preparado lá no cartório, para que seja quitado esse imposto. E é nessas horas que eu chamo a atenção que as pessoas precisam tomar muito cuidado quando elas estão comprando imóveis de algum herdeiro. Porque se não tomar esses cuidados, essa venda, ela pode não ter os efeitos legais perante os outros herdeiros. Então, existe duas formas de você vender esse imóvel, ou durante o processo de inventário no judiciário, ou ali no extrajudicial, no cartório. Você pode fazer uma cessão de direitos hereditários ali na própria escritura, ou você pode fazer um contrato, um compromisso de compra e venda. E depois, logo em seguida, já fazer a transmissão para o comprador. Doutora Valnete, e a pessoa endividada, o homem endividado, cheio de dívidas, de repente morre. Como é que fica a situação da viúva ou dos futuros herdeiros, ou dos herdeiros, se ele tiver algum imóvel, alguma coisa assim? O patrimônio do falecido, vamos dizer, ele morreu, ele tinha dívidas, mas também tinha patrimônios. O patrimônio, ele vai até, a dívida é paga até o patrimônio que foi deixado. O falecido deixou uma dívida de 1 milhão, mas o patrimônio é de 800 mil. Alguém aí vai perder, algum credor vai ficar sem receber, porque os herdeiros, eles não podem... Eles têm o direito deles, não tem? Sim, mas... De metade? Não, mas nesse caso, o herdeiro não vai receber nada. Por quê? O falecido deixou uma dívida de 1 milhão. O patrimônio era de 800 mil. A dívida vai ser paga, isso se os credores se habilitarem no processo. Porque eles podem se habilitar no processo. E a parte dos herdeiros da viúva, que tem metade? Não vai receber, não. Não recebe? Se a viúva ela for meeira, a parte dela é respeitada. É porque quando são casados com comunhão parcial de bens, praticamente, quando eles construíram os bens juntos, ela tem metade, sim, não é? Sim, mas como o que está sendo inventariado é somente a parte do falecido, 50%. A parte dela vai ficar intocável. Não vai entrar nesse pagamento dessas dívidas do falecido, não. É respeitado. Os herdeiros, que se ela tiver filhos com o falecido, esses herdeiros, esses filhos que não vão receber nada de herança, porque o patrimônio
vai ser usado para pagar as dívidas, mas ela fica reservada a meação dela, não é mexido. Supor que ela morra também, fica os filhos. E aí? Depois do processo do inventário, Vamos supor durante o inventário, porque tem inventário que demora muito tempo. Morreu o cidadão cheio de dívida, está lá, um patrimônio dele que é 1 milhão, vamos supor, uma casa que vale 1 milhão, ela tem 500 mil, ele tem 500 mil. Ele deve mais do que isso. Quer dizer, ele morreu, começa o processo de inventário, de repente ela morre também. Porque eu já vi casos assim acontecendo e herdeiros estão brigando aí porque os pais morreram e cheio de dívidas. Como que funciona isso na prática? O que tem que ser observado? Essa dívida, ela foi feita em função do casal? Se ela foi feita em função... Não, às vezes a dívida é só do camarada. O cara se for só do camarada, só dele, dele, ela não vai... o patrimônio dela... Vai ficar para os filhos. Vai ficar para os filhos. Não vai ser usado para pagar a dívida dele, se for só dele. Agora, se a dívida foi feita em função do casal ou em função da casa que eles moram, com o falecimento dela também vai sim. Entendi. Baiano de nascença, mas sumatogrossense de coração desde 2005. Conheço o trabalho do artista visual Apris Gomes, que pinta experimento com figuras e florais, além de temas sacros. Se você já passou pelo corredor da Universidade Federal, aqui no campus de Campo Grande, fique sabendo que aquele grande mural foi pintado por ele. Confira mais detalhes na reportagem. Quando fez bacharelado em artes visuais na UFMS, entre 2007 e 2010, Apris apresentou o trabalho de conclusão de curso Espaço Urbano e as Plantas Nativas, O Fazer do Homem versus Habitat, sob orientação do professor Darwin Longo. O Apris, quando entrou no curso de artes visuais, no bacharelado, ele já tinha assim, uma experiência de pintura da natureza imaginária. E ele, no momento de criar um projeto, de fazer o seu projeto final de curso, ele dedicou justamente a esse tema, né? Porque a obra de arte que ele produz é uma obra figurativa que ele trabalha dentro da natureza no imaginário dele. É lógico que o imaginário dele tem toda uma questão da percepção de real e de observação da própria natureza que a gente está inserido, né? O Apris, ele é um cara voltado muito para a cultura, uma pessoa boníssima, uma pessoa que valoriza muito a cultura, o próximo, o fazer do próximo. É um cara fantástico. Ele entrou no curso de artes visuais em 2008, no bacharelado, e até, assim, eu fiquei surpreso, né? Porque é uma pessoa que entrou bem consciente, que já pintava, e que ele participou de vários projetos de extensão universitária. Ele teve uma vida acadêmica muito intensa dentro dos projetos, né? Então, tanto que, no momento em que a gente propôs, em sala de aula, para se fazer um projeto para um mural no CCBF, ele já, da noite para o dia, ele chegou com um projeto e o projeto dele foi escolhido para fazer parte do mural que está agora na universidade, está acontecendo uma restauração que ele tem trabalhado. Então, o Apris é um cara da cultura, é um cara que valoriza a cultura, que valoriza o ser humano, que valoriza o próximo, e ele é um cara fantástico, assim, nesse trabalho dele como pintor e também como um artista e um cidadão
que têm noção da sua importância com relação ao próximo e à cultura. Eu costumo dizer que existem dois momentos que são importantes na minha vida. A vivência antes das artes visuais, porque a partir das artes visuais eu tive outra vivência. Após as artes visuais, a pintura especificamente, que eu era autodidata, por ela eu ingressei na Universidade Federal. E a partir da Universidade Federal, a minha vida se tornou outra. Eu pude ter outros horizontes. A universidade abre portas para você que você não tem noção. E essas portas que foram se abrindo assim no sentido de conhecimento para a vida, vai transformando a gente, vai educando a gente de uma maneira melhor. E a nossa visão para o mundo é diferente, inclusive com relação aos nossos tratamentos para com as pessoas. A gente passa a ter um olhar diferente e passa a ter oportunidades diferentes também para a vida. A Universidade Federal, que eu tive a felicidade e a oportunidade de ter entrado ali e conhecido bons professores, mudou a minha noção de vida e questão de mundo. E eu tive um prêmio ao final do curso, que foi de viajar para a Espanha e conhecer também outro país, e conhecer outra cultura, e conhecer a forma expressiva dos artistas que pintaram há 800, 900 anos atrás. Então, aquilo ali me deu outro norte e eu voltei com outra base de conhecimento que me ajudou muito. Então, é por isso que eu digo que antes da universidade eu tive um tempo e depois da universidade eu tenho outro tempo, que é o que eu estou vivendo hoje e que estou me sentindo muito bem hoje com a base de conhecimento que eu adquiri a partir da instituição, da universidade. Quando eu soube que tinha esse projeto, já faltava um dia para entregar o projeto, então eu tinha pouco tempo. Mas aí eu fui na parede e a parede estava totalmente crua e foi assim como um estalo. Eu passei a mão na parede, fechei os olhos e veio aquela imagem que está representada lá hoje. Aí eu sentei no banquinho rapidão ali e fiz o desenho que eu imaginei. Fui para casa, passei a noite preparando aquele projeto, que tem o esboço dele, né? Tem uma maquete, e no outro dia levei para apresentar para a universidade. E aí foi o que a gente conseguiu que fosse aprovado. E quando você está pintando em público, você tem a participação do público em sua obra. Ela tem aquela interferência diária, né, que as pessoas vão circulando em torno de você e você vai só ouvindo as vozes das pessoas que vão passando. Eu acho isso interessante e acho que é uma coisa que sempre me motivou a pintura de tela em público também. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.